Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal. Meu nome é João Pedro. Eu sou praticante de artes taoístas tem mais de 10 anos. Estudo I Ching, astrologia, meditação, alquimia interna, medicina chinesa, dou aula desses assuntos e muito mais. E também sou fundador do Instituto Huashan de Artes Taoístas. Hoje a gente vai estar falando sobre como que dinheiro e o excesso de dinheiro pode ser um grande problema na sua vida, inclusive uma causa de depressão. E para isso a gente vai estar fazendo a leitura do mapa de Stromae. Stromae é um grande cantor moderno, um cantor belga, que inicia sua carreira no rap, mas ele começa a fazer sucesso mesmo com as músicas eletrônicas. E as suas músicas são bastante dicotômicas. Ele tem um ritmo extremamente dançante, extremamente alegre, mas com uma letra às vezes sombria, sempre questionadora e que sempre põe uma pulga atrás da orelha. É como se você ouvisse uma música muito alegre cuja letra está fazendo uma sátira dessa alegria falsa. Stromae é um excelente exemplo de uma pessoa que, pela quantidade de dinheiro e recurso, acaba se alienando da vida de uma forma geral e começa a se sentir vazio, começa a se sentir distoante do mundo ao seu redor e por isso acaba desenvolvendo depressão. Stromae tem depressão já abertamente, ele falou sobre isso inúmeras vezes, inclusive é tema de algumas de suas canções, como por exemplo L'Enfer, que é uma música que ele lançou logo que ele volta depois de uma grande pausa de 7 anos que ele fez na sua carreira por conta da depressão. Para entender um pouco sobre como esse assunto da depressão está presente no mapa, vamos fazer uma leitura geral sobre o mapa de Stromae. Stromae é um metal de natureza Yang, tá? Esse aqui é o signo principal do mapa dele. E eu sempre vou repetir isso, gente. Na astrologia taoísta, na verdadeira astrologia chinesa, o signo principal não é o animal do ano do seu nascimento, mas sim o seu dia mestre, que é a energia celestial do dia que você nasceu. No caso de Stromae, é um metal de natureza Yang. Esse metal Yang, ele não é forte. O que isso significa? Tá? Significa que, por ele ter nascido num mês de coelho, todos os elementos que madeira não fortalece são mais fracos, incluindo o dia mestre. Sendo um dia mestre enfraquecido, todos os elementos que fortalecem esse metal são de extrema relevância para o equilíbrio desse mapa. Isso significa que os 3 grandes elementos de desequilíbrio e de desafio no mapa de Stromae são o coelho, tá? São essa madeira de natureza Yin que está aqui e a cobra que fica aqui no pilar da hora. O coelho representa dinheiro no mapa de Stromae e a cobra representa pressão, reconhecimento, responsabilidades. O mapa de Stromae é um mapa que precisa tomar muito cuidado com a cobrança que os fãs, de uma forma geral, colocam para cima dele. É um mapa de uma pessoa que tende a ter um emocional um pouco mais inflamado, e eu falo a palavra inflamado justamente pela fraqueza da água no mapa dele. Não só a água é um elemento enfraquecido por conta da estação do nascimento dessa pessoa, mas também pela ausência no próprio mapa. A única água que a gente encontra é uma água pequenininha que está aqui no boi, que fala, na verdade, do cemitério das águas, tá? Isso é uma teoria um pouco mais complexa da astrologia dos 4 pilares, não vou entrar em detalhes. Mas fato é, uma água muito fraca, com uma madeira forte e exuberante como essa, e um fogo pronto a queimar, o mapa de Stromae, ele acaba sendo um prato cheio para um incêndio emocional, para que ele fique repleto de si dentro de um movimento de intensa ansiedade, como se ele se sentisse em uma câmara de pressão, uma câmara de cobrança. E essa cobrança pode se tornar o que a gente chama em medicina chinesa de uma depressão raivosa. A tendência do mapa dele é voltar contra si numa espécie de culpa, numa espécie de um ciclo vicioso de uma grande cobrança. Isso acontece por conta do fato dessa madeira que fala de dinheiro e trabalho, tá?
tá? Virar fogo, que é fama e cobrança. Esse fogo, ele acaba agredindo o metal e incendiando o mapa. Aí quem entende de 5 elementos vai perguntar, pô João, mas esse fogo não consegue virar terra? E a terra então vira metal? Acontece que para esse movimento acontecer de forma equilibrada, a gente precisaria de água. Como não tem água no mapa de Stromae, o fogo até vira a terra, mas vai virar uma terra infértil. Acaba virando uma terra, sabe aquelas terras craqueladas, terra seca, terra que não tem vida, terra que não nutre as coisas ao redor? E aí essa terra extremamente ressecada, ela também não consegue dar a vida e a força para o metal, que é o que ele precisa, tá bom? Então o mapa de Stromae, ele necessita de água para encontrar o seu equilíbrio. E existe uma tensão constante de uma tendência dele entrar em um movimento de autocobrança muito forte, gerado bastante por conta do trabalho e por conta também de uma tendência de reconhecimento que ele tem. Como a madeira e o fogo são os dois elementos mais fortes do mapa, é um mapa que tem uma facilidade muito grande de conseguir grandes recursos e também de se posicionar como uma autoridade, como uma grande referência, tá bom? Tendo feito essa leitura inicial e ao mesmo tempo superficial do mapa de Stromae, dá pra gente dar uma prosseguida aqui com o vídeo, tá bom? Então, gente, quando a gente olha aqui para essa questão do mapa dele, então, a gente vai ter alguns trânsitos que são relevantes. E para isso eu quero contar uma historinha. Stromae, apesar de belga, ele tem um pai ruandês. E esse pai ruandês de Stromae, ele morre dentro de um dos grandes processos turbulentos da política de Ruanda, tá? Ele acaba falecendo. E então Stromae, ele é criado pela sua mãe solo, né, na Bélgica. Inclusive isso é tema de algumas de suas músicas, como por exemplo Papa Ute, que na verdade se traduz como Papai, aonde você está, tá bom? E no auge do seu sucesso, já tendo feito várias músicas de grande sucesso, o Stromae, ele vai fazer um show em Ruanda. E esse show aconteceria no ano de 2015. Durante esse processo, ele toma um remédio para malária, que é um problema severo que existia em Ruanda na época, e um dos efeitos colaterais desse remédio era delírio, depressão, sintomas similares às vezes até a esquizofrenia. E, infelizmente, Stromae começou a manifestar alguns desses sintomas. E aí, de 2015, então, ele cessa a sua carreira, cancela todos os seus shows e vai voltar somente em 2022. E durante todo esse período, ele fica isolado, ele some dos holofotes, ele para de falar com tudo e todos. E agora a gente vai entender um pouquinho sobre esse trânsito aqui no mapa dele, tá bom? Lembra que eu falei, gente, que o mapa de Stromae, ele tem muita aversão ao fogo? Então, Stromae, de 2008 a 2017, ele passa por um trânsito pessoal onde ele tem água aqui embaixo. E aí você vai falar, pô, isso aqui é um trânsito favorável. Sim, tende a ser um trânsito favorável. E, inclusive, é nesse trânsito que ele consegue alcançar o seu sucesso, que ele consegue alcançar todas e quaisquer sonhos que ele tinha na sua vida, tá? Mas ele também tem esse fogo saindo aqui, que é o que representa também a facilidade dele de adquirir fama durante esse período. Não seria um período problemático se não fossem os trânsitos de 2013 até 2017. Nesse período de 2013 até 2017, a gente vai ver uma energia de fogo muito consolidada e muito forte nesse mapa, tá? Então, esse fogo aqui, ele vai acabar incendiando o mapa de Stromae. Então, em 2013 a gente ainda tem uma água, 2014 a gente vê uma madeira virando fogo, e agora essa água que antes estava dando mais suporte e apoio para esse mapa, perde grande parte da sua força. O que acontece é que esse mapa ele tende a entrar em um incêndio.
Em 2015, que é quando ele realmente entra no processo depressivo, essa madeira, ela sai para fora. A gente vai falar sobre o que isso significa daqui a pouco, tá? Essa madeira, ela sai para fora. Quando um elemento ele aparece no céu do trânsito, isso significa que se torna visível. É algo que todo mundo que está ao redor consegue olhar para aquela pessoa e ver, tá? A gente vai falar o que representa essa madeira. Ao mesmo tempo, essa cabra, ela faz uma relação, uma relação incompleta com o coelho que está no mapa dele, fortalecendo ainda mais também o elemento madeira. Elemento madeira esse que tende a virar fogo, não só por conta do próprio mapa dele, mas como o próprio trânsito tende a levantar esse fogo e fazer com que essa madeira se incendeie. Tá? Então, a gente tem aqui nesse trânsito de 2013, 2014, uma energia muito favorável para gerar um incêndio, ou que quebra ou que diminui a resistência ou as fortalezas emocionais de Stromae, deixando ele cada vez com mais autocobrança. Lembra que fogo fala de autocobrança? Então é uma autocobrança muito forte. Ele se cobrando muito, ele querendo uma perfeição, a fama subindo a cabeça, não pela fama em si, mas pela pressão que a fama causa. Ele não poder sair com a família, ele não poder ir num bar, alguma coisa, porque ele se torna uma figura pública mundialmente famosa. Em 2015, essa madeira se torna o grande protagonista, que é também o grande vilão, porque é o grande problema desse mapa. Madeira representa no mapa de Stromae dinheiro. Madeira representa no mapa de Stromae também o seu pai. Sim, o seu falecido pai. O seu pai é ruandês. E ele estava em 2015 fazendo um show em Ruanda, a cidade natal dele. Isso provavelmente desperta diversas memórias em relação ao seu pai. E ao longo dessas memórias também traz uma sensação que o mapa de Stromae causa, que é o dinheiro e a abundância de recursos, a abundância de dinheiro sendo uma coisa que gera autocobrança e pressão, como sendo uma coisa que faz ele ter uma palavra que no taoísmo a gente considera como uma das mais nefastas emocionalmente: culpa. O mapa de Stromae em 2015, ele atinge uma energia de muita, mas muita culpa. Culpa por ser rico, culpa por ser famoso, pressionado por entregar aos fãs, mas o seu psicológico não consegue. Isso coloca ele numa intensa depressão. A depressão de fogo madeira é uma depressão delirante, é uma depressão raivosa, uma depressão frustrada, é uma depressão em que ele começa a procurar culpados e costuma culpar a si mesmo. Nesse processo, ele acaba se afastando da música, ele se distancia por completo da música. E ele retoma em 2022. Se ele viesse se consultar comigo, eu falaria para ele retomar em 2024. Por quê? Vamos entender como que acontece esse processo de retomada. Então, a gente tem até 2017 esse fogo bastante forte. Tá bom? Em 2017 também a gente entra no segundo trânsito pessoal de Stromae durante esse período, tá bom? Que é o trânsito pessoal do porco de madeira. E agora a madeira, que era o grande problema do mapa dele, está saindo para fora. O que pode vir a representar ele tendo mais facilidade e capacidade de lidar com os fantasmas da madeira que foram acionados e que nasceram durante esse período. Então é como se ele começasse a se tornar mais consciente sobre os seus problemas. E se tornar mais consciente também é uma forma de conseguir lidar com eles melhor. Da mesma maneira, esse porco aqui, ele é um elemento que acaba brigando ou tirando a força na base da porrada, da força da cobra, que é o grande elemento incendiador desse mapa. Da mesma maneira, a gente sai
de um trânsito pessoal que tinha fogo, tá? E quando a gente olha para o trânsito dos anos, a gente também vê em 2017 uma ausência de fogo. Então, durante todo esse período, não tem mais fogo. Não tem mais fogo, ele consegue trabalhar o emocional dele melhor. Essa energia aqui da água, que fala no mapa dele, de criatividade, da sua capacidade como músico de criar e de inovar, tá? Lutando ou indo contra a pressão dele de entregar para o público, dessa pressão de ser uma pessoa famosa, tá? Então, durante esses anos, ele para de ver a vida, ou para de ver a música, como uma grande pressão, como algo que ele tem que entregar para os outros. Mas ele passa a ver a música como sempre foi no mapa dele, como o elemento mais favorável de equilíbrio para o mapa dele. É verdade que a água dele é fraca, mas justamente pela água dele ser fraca, quando ele encontra água, é como se fosse uma pessoa sedenta encontrando um oásis. Ele mergulha e bebe essa água com toda a força que ele tem. E por isso que para o mapa dele, essa criatividade, a arte de uma forma geral, é um grande ponto de salvação. E em 2017, de 2017 em diante, ele começa a conseguir lidar com a música sem se sentir pressionado, sem se sentir culpado. Então, em 2018, a gente tem um trânsito de terra-terra, que terra fala da energia que o nutre, então da capacidade dele de se nutrir, da capacidade dele de ter tempo livre para com ele mesmo, de encontrar o lazer. E aí nos trânsitos seguintes a gente vai ver a água constantemente. Isso vai falar da sua recuperação. Tá? Então, apesar de ele ter ficado até 2022 sem lançar nada, de 2018 até 2022 ele estava em um grande processo de recuperação. E por que eu falaria que, se eu fosse Stromae, se eu tivesse atendido Stromae, eu falaria para ele voltar aos palcos em 2024? Porque 2023 é um ano que traz o coelho. Tá? E aí o que acontece? Ele volta em 2022, ele faz a sua volta, inclusive uma volta muito bonita na televisão francesa, onde ele faz uma música ao vivo, que inclusive fala da depressão que ele passou e de todos os processos mentais que ele passou, uma música muito bonita, chamada L'Enfer, depois dá uma pesquisada sobre, realmente muito bonita. Só que em 2023 esses monstros voltam a assombrar. E esses monstros voltam a lembrar que ainda ele tem essa riqueza que o separa da vida, que o faz se sentir descolado. Por que eu falo que a riqueza faz ele se sentir descolado? Quando a gente vê o coelho, ele ativa uma estrela chamada Morte e Vazio. Então, sempre que aparece o coelho no mapa dele, ativa o Morte e Vazio. E o Morte e Vazio fala da pessoa se sentir esvaziada, se sentir longe de si mesmo. Tem uma linha do I Ching, que é a sexta linha da abundância, que fala de uma pessoa que atingiu uma abundância tão grande que a sua realidade se descola da realidade das pessoas ao redor. Ele já não consegue falar com as pessoas ao redor, não consegue frequentar o mesmo lugar que as outras pessoas. O fato de Stromae ser uma pessoa multimilionária faz com que ele tenha se descolado das suas raízes, faz com que ele tenha se descolado das raízes que o seu pai o trouxe. Lembrando que Madeira também fala do seu falecido pai e o remete ao país Ruanda, ao qual ele teve uma grande crise depressiva, encadeada sim também por conta do remédio da malária. Quando a gente olha pelo mapa de Stromae, a gente percebe que dinheiro não é tudo. Dinheiro não é tudo. 2023 é o ano então que ele volta a ficar sem cantar. E especialmente em abril de 2023, onde a gente vai ter a energia de dragão e fogo. Então o fogo trazendo essa pressão, dessa cobrança, né? E o dragão, ele é o elemento que conflita com o cachorro, que é o grande elemento de sustentação desse metal. Então ele volta a se ver sem chão, volta a se ver pressionado, volta a se ver sobre um holofote que ele nunca quis estar. Se eu pegasse o mapa de Stromae e eu fosse o astrólogo dele, o meu maior conselho que eu daria é:
evite de aparecer em público. Seja uma pessoa pública, porque é inevitável isso, mas seja como, por exemplo, são os gorilas. Cria alguma máscara, cante através de uma persona, mas distancie a sua imagem da sua música. Seja uma pessoa mais anônima, inclusive como artista. Outro conselho que eu daria é, apesar dele ter essa riqueza, não deixe essa riqueza o distanciar do mundo real. Não deixe essa riqueza o distanciar de poder tomar um suco de laranja na padaria. E se preciso for, se mude para algum lugar onde ele não seja tão reconhecido, onde ele não seja tão visto assim, e por isso ele consegue ou tem mais facilidade de se misturar às pessoas normais. É fundamental para ele sempre buscar o lazer e o tempo livre. A arte e a música não devem ser uma cobrança. Ele precisa fazer as coisas porque ele gosta. É para si que você deve fazer a sua música, Stromae, não para os outros. Você não deve nada a ninguém. Você não tem culpa das coisas que aconteceram e muito menos culpa da sua riqueza. Você não tem culpa de ter conseguido o sucesso que você teve, que é o grande lance que esse coelho aqui traz. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Dinheiro não é tudo. E muitas vezes pessoas vêm até mim fazer consultas querendo saber especificamente sobre o dinheiro. E às vezes eu olho para aquele mapa e falo, você seria mais feliz de outra forma. Você seria mais feliz não tendo tanto esse dinheiro. E esse é um mapa que diz isso de uma forma muito clara. Às vezes, o maior sucesso é a nossa felicidade. E isso é algo que a gente não pode abrir mão. Por mais que às vezes a riqueza seja inevitável ou a riqueza seja algo necessário que a gente quer, tomar cuidado com os seus excessos e com a facilidade que ela tem de desconectar nós da nossa natureza, do nosso eu. Stromae é uma pessoa muito sensível que gostaria muito de só ser uma pessoa normal. Com isso a gente encerra o nosso vídeo e até a próxima.